Se você puder abrir sua Bíblia no livro de Zacarias. O profeta Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Profeta Zacarias, capítulo 4. E eu queria dizer o seguinte: se por acaso você esteve aqui hoje cedo, eu não quero dizer que nunca vai ser assim, mas na maioria das vezes eu creio que serão mensagens diferentes de manhã e à noite, certo? Hoje considerando o momento especial, o fato que é o primeiro dia que estamos aqui, eu decidi ter a mesma mensagem de manhã e à noite. Mas a partir do próximo domingo, elas podem ser totalmente diferentes, não é? Mensagens diferentes. Então, hoje, se você estava aqui de manhã, você vai ter que ouvir 2 vezes a mesma mensagem. Tá bom? Muito bem? Então, Zacarias capítulo 4, eu quero ler do versículo 6 até o versículo 10. E diz assim aqui na minha tradução: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Esse é o anjo do Senhor falando com o profeta Zacarias. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel era um herdeiro de Davi, ele era da linhagem de Davi, ele estava no cativeiro na Babilônia, e ele agora voltou para reconstruir o templo. E como não tinha rei mais em Israel, porque não podia ter mais, ele foi instituído como governador de Judá, tá certo? Em Jerusalém. E o Espírito de Deus, ou a palavra do Senhor para Zorobabel, através do profeta, foi o seguinte: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa noite, uma noite histórica para nós, para os cristãos brasileiros em Calgary. É uma noite maravilhosa, é um presente do Senhor, um momento especial na nossa vida, e nós te louvamos, Pai. Como cantamos agora aqui, toda a honra ao Senhor, toda a glória ao Senhor. E recebe mesmo a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor tem confiado tanta coisa, tanta história para nós, oportunidades de escrevermos a história e impactarmos a vida de tanta gente para o Senhor, em nome de Jesus. Assim, obrigado, Pai. Pai, abençoa-nos, que seja essa uma caminhada, como diz o texto, de graça sobre graça, do Senhor nos abençoando, o Teu Espírito nos guiando, a Tua palavra sempre conosco. Que nunca estejamos surdos à Tua voz e que ela nunca desapareça desse lugar e das nossas vidas. E que o Teu Espírito, que a inspirou, sempre traduza a Tua palavra como vida e poder para nós. E que assim possamos viver, Senhor Deus, sob o signo da graça. Possamos viver debaixo da Tua mão, do Teu cuidado. Assim nós oramos, Pai. Abençoa-nos. Pai, que passe o tempo. Passe muito tempo, quanto tempo for, que se ouça, Senhor Deus, a história de uma igreja que Te amou e foi amada pelo Senhor, e que assim impactou as vidas das pessoas, que não viveu inutilmente, que não apenas se reuniu, mas que se reuniu, se conheceu, se amou, recebeu e se doou. É minha oração esta noite. Abençoa-nos agora com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Hoje eu vou ter que falar também que também estamos sem... A gente vai ajustando, a gente está sem aqui o controle, né? Mas o próximo slide, por favor, Tiago. Zacarias está nesse momento do profeta Zacarias. O texto vai dizer para nós que ele é um profeta jovem. Ele não é muito velho,
talvez aqui o profeta, um livro antes, você tem o profeta Ageu. Ageu e Zacarias viveram na mesma época, os dois profetizaram juntos, dois profetas sobre Judá, Ageu e Zacarias. Pouquinho depois vem Neemias e um pouquinho depois vem Esdras. Todos estão mais ou menos vivendo este período pós-exílio. E exílio aqui, você sabe que o povo de Israel viveu 2 grandes exílios pelo menos, um que foi no Egito, não é? Quando ficaram 430 anos lá, isso eu estou dizendo 400 anos antes de Davi, 3.500 anos antes de Jesus, mas também depois, num período 600 anos antes de Jesus, mais ou menos, este povo foi levado cativo para a Babilônia. A Babilônia é onde é o Iraque hoje. E na época o rei Nabucodonosor invadiu, e você lê essa história toda no livro de Daniel, por exemplo. Quando Daniel estava lá e os seus amigos Sadraque, Mesaque, Abidnego e tantos outros de Israel foram levados em 3 grandes levas. A primeira leva de gente, a segunda, a terceira, eles foram levados como escravos para a Babilônia e ficaram lá alguma coisa em torno de 60 a 75 anos, escravos trabalhando para a Babilônia. Até que mais ou menos no ano 600 antes de Cristo, um novo império se levanta maior do que a Babilônia, que é o Império Persa. Império Persa do rei Ciro, que é toda essa região do Afeganistão, do Irã e toda essa região persa. Este Império Persa, ele é usado por Deus, e o profeta Isaías vai dizer isso muitos anos antes, cerca de 100 anos antes deste evento, 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías diz que o meu servo Ciro, impressionante, ele vai ser usado pelo Senhor neste processo. E Ciro, que tinha uma visão de conquista diferente de Nabucodonosor e de todos os imperadores babilônicos, ele reverte a situação, ele libera todos os seus povos, os escravos, e que eles tinham, os cativos com ele, devolve esses povos para suas terras. Não eram só os judeus, eram todos, vários povos, toda aquela região da Medo-Persa chamada, todos estavam cativos, são devolvidos para suas terras, e ele diz o seguinte: vocês reconstroem lá a sua cidade, os seus templos, os seus muros, mas os impostos são meus. Era a maneira diferente dele agir com aquilo. Então o que ele faz? Sendo usado por Deus neste processo político, Ciro, muito mais forte agora, engrandecido, devolve todos os judeus para a Jerusalém. Não existia mais a partir daí o reino do norte. Você sabe que o reino de Israel era um reino com Saul, com Davi e com Salomão. Depois que Salomão morreu e o seu filho assumiu, o reino de Israel foi dividido em 2. O grande reino do norte com 10 tribos e o pequeno reino do sul com 2 tribos. O grande reino do norte, porque era maior, foi chamado de Israel. Mas não era todo Israel antes, era o reino do norte. E o reino do sul foi chamado de Judá, porque era a maior tribo das 2 tribos, Judá e Benjamim. As 2 tribos que ficaram no sul. Eles se orgulhavam de dizer que eu sou de Judá e de Benjamim, como Paulo, o apóstolo, diz, eu sou da tribo de Benjamim, e Jesus era o leão da tribo de Judá, porque vem da raiz de Judá. Quem era Judá, quem era Benjamim? Eram os filhos de Jacó. 12 filhos que Jacó teve, tá certo? Mas estes se orgulhavam porque o reino do norte desapareceu com a Babilônia. A Babilônia primeiro veio no reino do norte, dissipou todo o reino do norte, matou todo mundo, inclusive misturou povos ali, da onde nasceram os samaritanos, que era uma mistura de judeus com qualquer outro povo. Por isso os judeus puros não gostavam dos samaritanos, que eram primos, mais ou menos. Mas o reino do sul, que era Judá, esse foi o dos 2, pouco mais fiel do que o reino do norte a Deus. Tá certo? Este reino do sul é que volta. A partir deste exílio é que eles são chamados de judeus. Antes não, eram os israelitas. Tá certo? Neste período do reino do sul, na volta, quando eles começam a voltar, o que acontece é que eles chegam lá e eles encontram grande destruição. Imagina você estar fora de casa 70 anos, e você volta depois, muitos agora têm 80,
têm 90, talvez 100 anos de idade. Muitos nasceram lá na Babilônia, estão voltando agora para uma casa que era deles, mas que eles nunca viram. Escravos na Babilônia, mas tinham casa, tinham pão, tinha segurança. Agora eles voltam para um lugar desolado, totalmente destruído, inabitado. Imagine um lugar cheio de colunas e pedras e destruição de casas e ainda, quem sabe, fumaça de 70 anos. Brincadeira. Mas esse é um cenário de destruição que eles encontram. E eles têm uma missão, e a missão é, em primeiro lugar, reconstruir o templo. Em segundo lugar, reconstruir os muros ao redor de Jerusalém. Mas Deus tinha uma razão para isso, e a razão para isso era porque no Antigo Testamento, e se aplica naturalmente para nós hoje no Novo Testamento e na nossa vida, é que, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E a ordem de Deus é, primeiro você constrói a minha casa. E no Antigo Testamento, diferente do Novo Testamento, paredes eram muito importantes. Porque Deus habitava no templo, ele dizia. Só depois, quando Jesus morre e o véu se rasga, é que a igreja se torna o templo de Deus. Eu e você somos o templo de Deus, não mais as paredes. Mas no Antigo Testamento, Deus habitava ou no tabernáculo com Moisés, ou Deus habitava no templo de Salomão, que foi a maior obra construída no Antigo Testamento. 7 anos, mais de 200.000 homens, trabalhando dia e noite sem parar, diz o livro de Reis, por 7 anos, nunca pararam, 24 horas em turno, 200.000, 180.000 homens, trabalhando para construir aquela obra fenomenal, que era o Templo de Salomão, que foi totalmente destruído pelos babilônicos. Então Deus diz, você vai reconstruir o templo, porque eu vou habitar no templo, e depois que eu habitar no templo, quando eu estiver lá, a minha glória estiver habitando no templo, aí você vai ver que a sua vida vai andar. A sua vida, ela vai andar, ela precisa andar, ela deve andar, mas ela não vai se primeiro a fonte da sua vida estiver desconectada. Com a bateria de um carro. O carro é bonito, funciona todo direitinho, mas não vai a lugar nenhum se não tiver a bateria. Essa bateria, o templo precisa estar construído na imagem do Antigo Testamento. Deus precisa estar morando lá. O texto vai dizer que Deus, ele se satisfaz neste momento, e o Salmo 37 diz assim, que se nós agradarmos a Deus, ele satisfará os desejos do nosso coração. E Deus diz, agora eu estou feliz, porque você buscou primeiro a mim, você construiu o templo, eu habito aqui, e a partir daqui, você vai viver a sua vida, e vai viver bem a sua vida. Essa é a ideia. Só que o problema é que agora, onde Zacarias está, já são 18 anos que eles voltaram da Babilônia, e o templo não foi construído. 18 anos. 18 anos de liberdade que eles tiveram, apoio do imperador Ciro, e nada acontece. Tem um governador chamado Zorobabel, que era herdeiro do trono de Davi, e tinha ainda um sacerdote chamado Josué. Não é o mesmo Josué, lá amigo de Moisés. Tá certo? Nós temos aí quase 1000 anos de separação de um Josué para outro. Aquele era um general Josué, este é um novo general, é um novo Josué, que era um sacerdote. Ele era o sumo sacerdote do povo. Agora você tem que pensar uma coisa. Na religião do Antigo Testamento, que ainda impera hoje em Jerusalém, não se faz sacrifício se não for no templo. Então Israel, desde o ano 70, não sabe o que é fazer um sacrifício a Deus. Ano 0070. Quando Roma destruiu Jerusalém, 2000 anos atrás. Porque você só faz um sacrifício no templo. Esse povo precisava fazer cultos a Deus. Mas Deus aceitava o culto que fosse no templo. Essa é a lei do Antigo Testamento, diferente da lei do Novo Testamento. Porque Cristo, o Espírito e a Palavra de Deus habitam em nós. É diferente. Então o povo agora
que está descabeçado, sem Deus. Tá certo? Muito bem. Neste processo, 18 anos, que o que eles fazem, os profetas vão dizer, eles cuidam da vida deles. E é difícil a situação, porque eles chegaram, eles precisam dormir, precisam comer, tá certo? Precisam cuidar dos filhos, e para isso eles têm que fazer o quê? As casas deles. Eles têm que construir a casa, eles têm que... Mas não demora 18 anos para você resolver o problema da sua casa. Se você compra uma casa nova, ou alguma coisa nova, você muda de país, alguma coisa, é um período ali de adaptação que existe, mas você não fica 18 anos postergando, jogando para frente, deixando Deus em segundo lugar, e 18 anos depois, o templo não está construído. 18 anos depois, o profeta vai falar que as casas são lindas, e o templo está em ruínas, abandonado. Então eles têm uma dificuldade, é uma tarefa muito difícil para eles. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Como é que o Zacarias, o profeta, ele lida com essa situação de um povo desmotivado, que não queria voltar o seu coração para Deus e compreender o valor espiritual de colocar de verdade Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas se encaixem como deveriam ser. Então vamos lá. Próximo, por favor. Ele tinha uma tarefa difícil, porque o povo tinha outras prioridades. Ageu, que é contemporâneo, os dois estão falando ao mesmo tempo, Ageu e Zacarias, os dois profetas. Ageu está dizendo o seguinte: o povo diz que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. É o que Ageu escutava nas ruas. Não, depois, outra hora, outro dia. Mas o Senhor disse: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então o povo claramente tinha prioridades invertidas. Nós somos tentados a isso, meus irmãos, constantemente. Nós tomamos as nossas decisões em cima das nossas prioridades, em cima daquilo que nós entendemos que é correto, da nossa cultura, daquilo que... É impressionante como você vai, talvez daqui para a África, e quando você chega lá, as prioridades são completamente diferentes por causa da cultura, que é muito forte. Você vai para o Brasil, para o Canadá, para algum lugar, você vê que cultura é alguma coisa que de verdade nos guia a tomar as nossas decisões. Mas tem alguma coisa maior do que a nossa cultura, do que o costume que nós temos de viver, a nossa religiosidade. Quantos paradigmas nós precisamos quebrar todos os dias da nossa vida, porque fazemos algumas coisas que fomos ensinados a fazer, e não necessariamente de verdade é Deus nos dizendo que aquilo é algo que temos que fazer. Tomamos as decisões, colocamos a mão na maçaneta, saímos e dizemos: Deus, o Senhor vai atrás de mim e me abençoa. Quando deveria ser exatamente o contrário: o Senhor vai adiante e eu te sigo. Se a nuvem parar, eu paro, ninguém me tira daqui. Se a nuvem se mexer, eu me mexo junto com a nuvem, como era no Antigo Testamento. Mas as prioridades totalmente invertidas. Um dos nossos irmãos na igreja aqui um dia, falando a respeito dos dízimos, disse assim, essa é a opinião de um irmão da igreja, que disse o seguinte: na realidade, eu acho que o que reflete talvez as nossas ofertas, porque raramente temos os dízimos, nós temos esmolas. O nosso povo foi acostumado a dar esmola, o que sobra. E talvez seja isso não apenas com o dinheiro, mas com tudo na nossa vida. O que sobra, o resto do nosso tempo. Na época, muitos anos atrás, o Caio Fábio falava que ele queria dar até o tempo o dízimo do tempo dele. Eu lembro que ele escreveu um livro a respeito disso, que ele ia pegar tantos minutos das 24 horas do dia e oferecer a Deus. Mas o fato é, meus irmãos, é que nós nos ocupamos tanto, nós estamos vivendo dias de correria. Nós acordamos cedo, não é para orar e meditar, é porque nós estamos preocupadíssimos com aquilo que vai acontecer hoje. Raramente encontramos alguém com semblante que está em paz, dizendo assim: está bem, a vida está indo, mas o Senhor está no controle das nossas vidas. Mas as nossas prioridades são tão invertidas que nós precisamos tanto correr atrás das coisas, e temos uma questão de conquistar de algo novo continuamente dentro de nós, uma grande insatisfação por causa das nossas prioridades que estão invertidas. Porque se de verdade o Salmo 23 está correto, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu já disse que nada me faltará, melhor traduzido é o Senhor é meu pastor, e isso me basta. O Senhor é meu pastor, Ele me satisfaz, isso é suficiente. Se isso é verdade, se eu e você vivemos isso, a gente tinha que sossegar um pouco e correr menos atrás
dessas coisas que a gente sabe que não são e não deveriam ser a nossa prioridade. Nós precisamos reconduzir o nosso coração no caminho da prioridade. Eu me lembro, e já disse aqui também, de um antigo professor meu, mais de 20 anos atrás, que disse para mim assim: o mais importante é manter o que é mais importante sendo o mais importante. O mais importante é manter o que é mais importante sendo mais importante. Se tem alguma coisa para você que é muito importante, e deveria ser Deus, deve ser mantido por você. Eu, quando olhar para a sua vida, eu tenho que olhar para a sua vida e falar assim, de verdade, na vida dele, na vida dela, Deus é mais importante. Por quê? Porque ele fala? Não, porque eu vejo em todas as decisões que ele toma. Eu vejo da maneira como ele vê a vida, como ela dirige a sua casa. O mais importante é mantido de verdade, sendo o mais importante. As primeiras coisas têm que vir em primeiro lugar. E quando Jesus disse, busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, que eu vou te acrescentar as outras coisas, era Ele empenhando a palavra dele para conosco. Era Ele empenhando a palavra dele para conosco. O C.S. Lewis diz que se Jesus era um lunático, ou ele era um mentiroso, ou ele era de verdade quem ele disse que ele era: Deus. E se ele era o que ele disse que ele era, Deus, e ele disse, venha para mim, e eu cuido de você, acho que o melhor que nós podemos fazer é vir para Ele. As prioridades. Uma tarefa muito difícil. Segundo, pode mudar. Uma tarefa difícil porque eles estavam enfrentando dificuldades e não estavam satisfeitos. Naturalmente, porque as prioridades estavam invertidas, aí está o segredo. Gera insatisfação. Veja, você compra uma casa nova, um carro novo, uma comida nova, sei lá o que, uma roupa nova, alguma coisa nova. Deveria provocar em você algum nível de satisfação. A prova que não provoca satisfação em nós, constantemente, porque a gente precisa da próxima, e da próxima, e da próxima, é porque as nossas prioridades estão invertidas. E o profeta diz isso. Por que vocês inverteram as prioridades? Vocês primeiro estão cuidando de vocês. E depois cuidam de Deus. Porque vocês inverteram, vocês nunca vão se satisfazer. É o que ele está dizendo. Você pode imaginar que quando entramos em crise, qualquer crise, financeira, emocional, econômica, financeira e econômica é a mesma coisa, né? Nós temos que rever a nossa agenda. Ou se não é crise, mas se alguma outra coisa de uma prioridade, provavelmente as coisas de Deus, da igreja, elas vão logo para segundo e terceiro plano. Mas o profeta diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. O dinheiro parece, como está na foto, vai para o ralo abaixo. Vejam aonde seus caminhos os levaram. Olha, é Deus dizendo, para! Veja onde você está indo, presta atenção, você está gastando um tempo, um esforço, perdendo seus filhos, sua vida, tudo, grande esforço que você está fazendo. E está tudo indo embora, você não consegue segurar nada, aproveitar nada disso. Aí Deus diz, eu tenho uma ordem para você. Suba para o monte, pegue a madeira, construa o meu templo, para que eu me alegre e eu nele seja glorificado. A minha glória vai habitar. Quando a minha glória estiver habitando dentro de você, aí você vai comer e vai se satisfazer. Você vai beber e vai se sentir cheio. Você colocar uma roupa e vai sentir, a roupa vai fazer o que ela tem que fazer, aquecer você. Uma amizade vai fazer o que tem que fazer. Ela vai ser uma amizade, mais do que um irmão. Prioridades e satisfação. Terceiro, tarefa difícil, porque eles estavam ficando comparando os dois templos. E aqui é quase que para a gente serve um pouco disso, né?
Ageu 2:3 diz assim: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Que primeiro templo é esse? Templo de Salomão, que havia sido destruído. Qualquer um desses que voltaram e tinham 80 anos de idade, ele viu os dois, ele viu o templo de Salomão e agora viu o novo. Ele diz assim: não se compara, o de Salomão era muito, muito, muito mais bonito, grande, cheio de ouro dentro, ouro. Comparado a ele, não é nada o que vocês veem agora. Compara. Olha o que Esdras também vai dizer a mesma coisa. Muitos mais velhos, quando o templo ficou pronto, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento do alicerce do novo templico, o mini templo. Meus irmãos, como é difícil começar alguma coisa. Fazer a roda virar, aquela primeira volta, como imaginando que você talvez consiga ver alguma coisa do outro lado, mas querendo que todos vejam ao mesmo tempo aquilo que está do outro lado. É o que acontecia com Zacarias. Ele estava vendo alguma coisa, mas o povo não conseguia ver. E o povo não apenas lamuriava, não se satisfazia, tinha prioridades erradas, mas o povo ainda, quando via o alicerce sendo feito do templico de Zorobabel, desse tamanho, talvez um cômodo do templo de Salomão. Isso aqui não é nada, gente. O que é isso? Quem viu o templo de Salomão e vê isso aqui hoje? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Como é difícil quando nós comparamos e não compreendemos aquilo que Deus está fazendo, que vai além desses muros, desses blocos, do que Deus pode fazer, daquilo que está diante de nós. Mas nós temos essa tendência em tudo em comparar. Quando talvez se devêssemos comparar alguma coisa, devêssemos comparar, em primeiro lugar, eu com Jesus Cristo. Siga-me. Paulo nos dá o exemplo. Ele diz assim: seja meu imitador como eu fui de Cristo. Faça uma comparação. Segundo lugar, quem de verdade você tem que comparar é com você mesmo. Quem é você hoje? Quem era você 10 anos atrás? Será que você hoje, essa igreja tem 8 anos e meio, você hoje e você 8 anos atrás, era o mesmo cara, não mudou nada, o seu valor, a sua disposição, a sua vontade, a sua faca no meio dos dentes, o seu sangue nos olhos, vontade de servir o Senhor, alegria, gozo, paz, será que mudou ou é a mesma coisa? Será que são tantos anos que você tem que você chora e nada mudou na sua vida? Você precisa de vez em quando olhar no espelho espiritual da sua vida e dizer o seguinte: deu uma melhoradinha aqui, Eu reclamava muito, agora estou reclamando um pouquinho menos. Melhorou alguma coisa aqui, Eu orava muito pouco, mas eu estou orando um pouco mais agora. Precisamos disso. Quando eu chegava, eu precisava de gente me animando, dizendo: gente, vamos louvar, vamos louvar. Hoje, cara, eu sou o primeiro a ficar de pé e abrir minha boca, porque eu entendo que Deus habita nos louvores, e eu quero que Deus habite no meio do meu louvor. Ninguém me segura. É uma compreensão de que houve um amadurecimento, de que houve um crescimento, de que alguma coisa aconteceu de verdade dentro de nós, e que houve de verdade, ou é a mesma coisa, todos os anos a mesma ladainha, ou é de verdade um amadurecimento, que nós crescemos. Nós não podemos, eu acho que eu já falei aqui, mas eu me lembro quando eu estava na 5ª série, e 5ª série você tem, todo mundo sabe, mais ou menos 12 anos, tá certo? Não, né, João? 11. Pois é, eu na 5ª série, na minha grande cidade de Apiaí, Vale do Ribeiro, na minha 5ª série, eu com 11 anos, eu tinha 2 amigos, não vou falar o nome deles, vai que eles escutam aí, mas um tinha 18 anos, o outro tinha 16. Porque no Brasil a gente repete de ano, né? Como é que você pode imaginar alguém de 18 anos na 5ª série? Quantos de nós espiritualmente, nós estamos repetindo de ano. Nós já poderíamos ser mestres, poderíamos estar ensinando, mas ainda precisamos de papinha, e de empurrão, de ânimo. Vai, não desista. Porque nós precisamos compreender que essa coisa de comparação, muitas vezes,
Você tem que dizer o seguinte: eu sou a resposta de Deus para este tempo, este momento, aqui e agora. Eu sou sal e luz aqui e agora. Eu não serei um dia sal e luz lá. Eu não vou brilhar um dia em algum outro lugar. Talvez um dia eu amadureça e vou pregar igual o pastor Jaime, pastor Alexandre melhor. Não, é hoje. Hoje, Jesus diz, esse tempo que se chama hoje, é aqui e agora. Você não tem ontem, ontem é história, esqueça história. Você não tem amanhã, amanhã você nunca chega. Pensa nisso. Hoje você tem que ser sal e luz. Hoje você precisa tomar uma decisão por Jesus Cristo. E a decisão sua de servi-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E de verdade servi-lo. Arregaçar as mangas. Não medir esforços. As comparações que temos. Sabe, meus irmãos, essa questão de comparação, ela às vezes nos enfraquece muito. Liderança, muitas vezes, é alguma coisa extremamente que isola. Que deixa a gente isolado, sozinho, separado. Que a gente sonha, se olha do lado, está você e mais uns 2 ou 3 sonhando só, e ninguém mais está sonhando. Mas nós precisamos compreender isso, que nós precisamos pedir a Deus esse sonho de todo mundo, de enxergar a mesma coisa e ir para o mesmo lugar juntos. É disso que nós precisamos, sem as comparações. Eu imagino, não sei se um dia nós vamos quebrar essa parede ou aquela, ou se vamos construir uma igreja em cima da outra. Eu não sei nada disso, eu sei que hoje nós estamos aqui, precisamos ser sal e luz. E que precisamos usar esse presente que Deus nos deu hoje. Igreja não é o que vai ser um dia. Igreja é esse processo de viver todos os dias, um colado no outro, tomando decisão junto com o outro, um do lado aconselhando, amando, chorando, rindo, louvando, aprendendo. Isto é a igreja. Vir e assistir um bom culto é parte do processo, mas não é a igreja. Você vai em tantos lugares do Oriente Médio, da África, por exemplo, e da Ásia, e você vai saber que igreja não é de verdade um templo. É muito mais do que isso. Vai muito além disso. Quarto, é uma tarefa difícil, porque eles pensavam muito nos obstáculos. Quando o Espírito de Deus fala para Zorobabel, ele está usando a voz do povo, dizendo: quem é esse monte? Esse grande monte. Por que isso? Porque, veja, eles chegaram, e o que eles encontraram quando eles saíram da Babilônia? Jerusalém estava destruída. Agora você pega um templo do tamanho do templo de Salomão, que está destruído, o que você tem diante de você? Um monte de pedra, de colunas, um monte de destruição. Como é que um povo escravo, que não tinha uma escavadeira, um trator gigante, um Caterpillar 765, não tinha nada disso, como é que um povo, há mais ou menos 2.500 anos atrás, vai levantar colunas e pedras que estão no terreno do templo para reconstruir o templo? Eles olhavam o templo, puxa, que grande, tudo destruído. 1 ano, 2 anos, 18 anos. Esperando talvez um milagre, não é? Esperando uma mágica. Um dia nós vamos acordar, o gênio vai fazer assim, e não vai ter mais nada, o terreno vai estar limpo e a gente vai construir. Isso é o que estava acontecendo lá e que talvez aconteça hoje entre nós. A igreja não nasce num processo mágico. A igreja nasce quando ele vai dizer o seguinte: é possível fazer? Quando nós vamos e olha, eu não consigo tirar aquela torre enorme que caiu, mas eu consigo tirar um tijolo, e 2 tijolos, e 3 tijolos, vai durar 20 anos, mas eu estou fazendo. A igreja não necessariamente significa fazer o novo templo. A igreja é o processo de ir tirando esses tijolos, juntos, ombro a ombro, chorando um com o outro, cantando um com o outro. Esse é o processo, arregaçando as mangas, dizendo: vamos, minha gente. É isso. É quando um cai, um leva uma pedrada porque caiu, escorregou. Para tudo. Vamos aqui esperar, vamos juntos. Este é o processo. Mas às vezes nós pensamos demais nos obstáculos. Olha o tamanho do monte diante de nós. E será que nós não temos um monte de coisa também? Nós dizemos o seguinte: olha, o que o CRA vai falar, que é o imposto de renda aqui, o do governo, o leão. Mas as normas internas, o que o conselho vai dizer, o que no seu governo pode falar, mas e o movimento hoje que proíbe e que está amordaçando a lei dos cristãos no Canadá vai dizer? E nós vamos achando, e a vergonha que eu tenho.
E aí nós achamos um grande monte, uma grande impossibilidade de agir. Às vezes nós realmente pensamos demais nos problemas. Difícil tarefa, mas tarefa possível. E o próximo slide vai dizer isso, Tiago. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, isso vai acontecer. Deus está dizendo, é possível. Se o meu Espírito estiver neste processo, nesta caminhada, vai acontecer. É possível. Nós temos que olhar para esse monte que está diante de nós, seja qual for. E dizer o seguinte, não, vamos tirar. Isso aqui é mais um tijolo que tem que tirar. Vamos lá, pega aí 2 aqui, vamos lá. Mas como que nós vamos tirar isso? Quando nós nos submetemos ao Espírito de Deus. E Ele nos convence daquilo que tem que ser feito. Uma coisa é eu, pastor Alexandre, pastor Pedro, alguns presbíteros, diáconos, chegar aqui para os irmãos e falar o seguinte, vai lá, fica na porta, recebe alguém, corre aqui ajudar, estão pintando a sala, ajuda aí, não sei, limpa aí, alguém fazer um mutirão no final, vai, alguém diz assim, que coisa chata, toda hora tem que limpar isso aqui. Pô, tem que chegar mais cedo para ficar ali na porta recebendo as pessoas. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você se abre e o Espírito começa a trabalhar com você e te convencer de que essa é a melhor coisa que você pode fazer. Aí ninguém te segura. Aí é o contrário. Aí talvez a gente vai ter que chamar alguém para separar a briga. Eu distribuo o boletim. Não, eu vi primeiro. Olha lá, eu vou abraçar aquele visitante. Não, eu vou primeiro. Sai da frente, de repente o visitante fica sozinho, 2 brigando aqui porque não conseguiram abraçar. Mas tem que ter um convencimento. Lá dentro de você. Senão vai ser amargo, vai ser ruim. Aí não é bom. Não é bom. Pelo meu Espírito. Sabe, ele usa assim, não é por força, nem por poder, ele diz. A palavra força, no hebraico, é uma palavra em conjunto. É um grupo de gente que faz força. E a palavra poder é um indivíduo forte. Uma personalidade forte. E ele diz, não é nem por um e nem por outro. É o meu Espírito, doce, que vai convencer você de que esse tijolo tem que ser tirado daqui e colocado aqui. E um dia, você vai olhar para trás e vai falar assim, puxa, cadê aquela coluna que estava aqui caída, tão grande? Eu não sei. Vieram aí uns 20, 30, 40, 50 de nós e fomos puxando. Um dia ela saiu. Um dia ela sai. Mas tem que ter isso. É possível. Próximo, Tiago. É uma tarefa possível, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas. Começar, não é? O primeiro tijolo a ser tirado. Eu encontrei uma pessoa outro dia aí e ele falou assim, está feliz? Eu falei assim, eu estou muito feliz. Ele falou, por quê? Eu falei, sobretudo porque eu imagino que Deus, na graça dele, resolveu nos conceder isso. E você? Foi minha pergunta imediata. A resposta foi, vamos ver, né? Mas sabe, a outra igreja tinha um jardim verde tão bonito na frente. Foi o que eu ouvi. Difícil começar, né? Sabe quando você vai escrever um livro, você senta na frente da máquina de escrever e põe o papel, e escreve assim, capítulo 1. Aí tira a massa, aí você vê aquele cartão, que tem um cara sentado, e tem uma pilha de papel amassado aqui do lado dele, ele não começa nunca. Aí finalmente ele diz assim, era uma vez. Aí 2 horas depois, 2 dias depois, 3 dias depois, não saiu do era uma vez, ainda está lá. Até que um dia começa, né? As primeiras palavras, a segunda, a terceira. Mas tem aquela primeira. E a nossa tendência é olhar. Eu penso assim, por exemplo, talvez a marca mais conhecida do mundo seja a Coca-Cola. Talvez. Tem tantas outras aí. Mas quando foi o dia que o cara fez a primeira Coca? Será que ele podia imaginar
que ele ia ter Coca-Cola em tantos lugares. Mas teve que fazer a primeira. Teve um dia que o Henry Ford fez o primeiro T4. Ford T. Teve um dia que o Henry Ford fez o primeiro Ford T. E não deve ter sido fácil. E talvez ele não imaginou que um dia ia ter uma Ferrari. Um Fiat 500. Mas tem que ter o primeiro. Sabe o dia que o Mozart pegou a caneta dele e fez assim, uma bolinha preta, com uma haste. Aí ficou pensando. Teve que ter a primeira bolinha preta. Para depois da primeira bolinha preta, tchan, tchan, tchan. Esse é o Mozart? Sabia. Eu sabia. Eu tinha certeza. Todo mundo sabe que esse é o Chaves. É verdade, Mas tem que ter a primeira bolinha preta. Tem que sonhar. Meus irmãos, tem muito ministério aqui que já está pronto nessa cidade. Que você pode entrar lá e o avião está indo, você entra e vai embora. É um voo tranquilo. Um céu de... Como é que fala? Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. O voo está tranquilo, bom, fácil. E tem nós. Tem um começo. Tem falta de dinheiro. Tem pedir licença. Tem visitar gente de norte a sul. Tem gente que não ama Deus e que empurra a gente na rua. Mas não é piedade. Eu estou lá porque eu tenho uma misericórdia no coração pelos brasileiros. O Jaime é tão bonzinho, o pastor Alexandre canta tão bem. Não é piedade. É porque tem uma paixão. Porque tem uma visão. Porque viu que Deus está fazendo uma coisa eterna. E quer fazer parte de alguma coisa eterna. Possível. Você sabe que as sequoias são as árvores aqui no noroeste americano? Que elas têm 130 metros de altura. 1000 anos de idade. E um dia elas já foram desse tamanho assim. Mas tem que nascer um dia. É difícil, é possível, finalmente é divina. Próximo, é uma tarefa divina. É uma tarefa difícil, possível, divina. É interessante que o texto vai dizer, em primeiro lugar, que o profeta Zacarias ele está tendo visões. Na realidade, ele está dormindo. O anjo de Deus acorda ele vai dizer, e ele tem 8 visões, que vão do capítulo 1 ao capítulo 6. 8 visões. Ele vai tendo visões. O anjo acorda ele. Acorda aí, rapaz. Acorda aí. Ele acorda. Escreve aí. E o anjo diz para ele. Deus está dizendo isso. E a primeira coisa que ele diz nesta 6ª visão, ele vai dizer o seguinte. Eu estou vendo um candelabro que é como se fosse como é que é a palavra? Um castiçal. Muito boa palavra. Alguém... agradece ele depois. Um castiçal com lâmpadas, certo? Com lâmpadas. Não tinha sido usado ainda antes. É a primeira vez que isso é mencionado. Você vê depois, no ano 70, quando o imperador romano Tito invade Jerusalém, destrói Jerusalém. Você vê que existe hoje lá, se você for em Roma, vamos falar certo, Roma. Se você for em Roma um dia, você vai ver no arco de Tito, o arco do triunfo de Tito, você vai ver lá quando ele arrancou os judeus e destruiu Jerusalém. Você vai ver um judeu segurando este candelabro. Tá certo? Que são essas 7 lâmpadas, que são alimentadas por azeite. E o candelabro, na visão de Zacarias, é o povo. Sou eu e você. O candelabro é o povo. E ele está dizendo o seguinte, eu estou vendo um candelabro, e eu estou vendo 2 oliveiras. E essas oliveiras, elas vão jorrando um azeite que cai num vaso de azeite.
Este vaso de azeite sou eu, o Deus Todo-Poderoso. E eu vou alimentando este candelabro. Nós temos que compreender que não é um esforço humano da nossa parte motivar ninguém. As pessoas que se submetem a Deus de verdade serão alimentadas por esse azeite. A lâmpada vai brilhar quando o azeite entrar dentro dela e queimar. E quando queima, dá a combustão e o fogo vem e a lâmpada brilha. E é exatamente isso que eu e você temos que fazer. Não podemos não brilhar. Jesus vai falar isso no livro de Mateus. Ele diz: ninguém esconde um luzeiro, ninguém esconde a mesma palavra, ninguém coloca uma lâmpada debaixo. A lâmpada é para estar forte, brilhando sempre a todo tempo, com vento, com chuva, sem chuva, sempre a lâmpada tem que estar brilhando. Mas ela vai brilhar como se tiver combustível. E prove para mim que você tem combustível quando você se submete ao Espírito do Deus vivo, que vai te encher desse azeite, e você vai ser uma alegria contagiante de serviço ao Senhor. Que pessoas vão olhar para você e dizer assim: eu quero servir a Deus, eu quero ser a igreja de Cristo, eu quero brilhar nessa terra. Paulo vai dizer isso em Filipenses: você seja como um luzeiro que brilha, como as estrelas que brilham, brilhe a vossa luz. Assim é que tem que ser. Mas nós nunca vamos brilhar, jamais brilharemos se não nos submetemos a esse Espírito que vai nos encher deste óleo, deste combustível que vai nos fazer brilhar. A vitória é dele, porque ele diz assim: é meu óleo, eu sou esse vaso que dispensa o óleo. Você não vai conseguir combustível em outro lugar. Boa música, boa pregação, bom templo, boas paredes, livro de autoajuda, bons amigos, nada vai fazer você brilhar. É o azeite. Quem tem o azeite, o dispensador do azeite, é Deus. Tem que se submeter a Ele. Deus é o Senhor. É o Senhor, derrama esse azeite sobre mim, me faz queimar. E aí a luz vai brilhar. Ele diz: não apenas o meu azeite, mas o meu Espírito. Pelo meu Espírito. Sou eu. Ele insiste nisso. O cristianismo é Cristo. Não sou eu, não é você, não é uma religião, não é uma preferência. É Cristo. O meu Espírito é que vai te convencer. Você imagine que naquele tempo talvez Zorobabel, governador, tinha que pôr a polícia, chicote no povo, bater, vai, trabalha, tira a pedra, como no Egito. Lembra no Egito? Era chicote nas costas das pessoas. Vamos, tira aí as pedras, tira a pedra, faz barro, faz isso, faz aquilo. Agora não tem mais isso. Eu estou convencido pelo Espírito de que isso é isso que tem que ser feito. Aí eu me dedico, aí eu vou, aí eu faço, eu não preciso empurrar, eu preciso segurar. Eu preciso falar: para um pouco, meu irmão, vem cá, diminui um pouco, voa um pouco mais baixo, que está muito, calma, a gente está indo na mesma direção, mas você está mais rápido que eu, espera um pouco. Diferente quando você tem que empurrar, porque o Espírito não está convencendo. É convencimento, meus irmãos, não é mágica. Isso não é um milagre que a montanha vai desaparecer, os problemas vão desaparecer. É que vai ter uma graça sobre graça, paz sobre paz, que o Espírito vai nos dar. E finalmente, ele diz: é sobre os meus olhos. É sobre os meus olhos. E aí tem uma coisa interessante, porque essa expressão sobre os meus olhos, ela diz assim: eu estou no controle, é debaixo dos meus olhos. Eu supervisiono, Deus está dizendo. Ele está dizendo que quando Zorobabel terminar o arremate do templo e tudo terminar, ele está dizendo assim: eu acompanhei tudo desde o começo e é do jeito que eu quero. Só que é mais do que isso. Porque o texto diz: é sobre os meus 7 olhos. Não é o que diz? E 7 no Antigo Testamento significa o quê? Perfeição. Deus está aprovando. Isso. Sobre os meus 7 olhos, a pedra vai ser colocada. Eu estou feliz. E quando Deus está feliz, meus irmãos, por que nós não deveríamos estar felizes? Se Deus se agradou
Se Deus se alegrou, por que eu não estaria alegre? Esse texto está dizendo isso. Debaixo dos meus 7 olhos, eu não apenas aprovo, mas eu estou feliz com a construção desse templo. Não é tão grande quanto o templo de Salomão. Não tem o ouro e a riqueza e os vasos de ouro que tinha no templo de Salomão. Mas eu gostei. É o que importa. Não é o Max Lucado que diz isso? Que nós temos que trabalhar para um aplauso. O aplauso do céu, é de lá que vem a nossa aprovação daquilo que fazemos. A gente busca tanta aprovação de tanta gente. Às vezes de nós mesmos. Nós somos bons de justificativas. Perigosamente bons. Mas é a aprovação de Deus que precisamos. Termino com essa tarefa divina. Eles terão grande alegria ao ver o trabalho completo. Esse texto é muito difícil, sabe, meus irmãos? Porque, na realidade, esse eles aí não existe no original e parece que é uma referência mesmo, de verdade, aos olhos de Deus. A alegria é de que Deus está vendo isso. Mas é um texto delicado, porque atrás vai dizer que havia um grande grito de alegria do povo. Então, é correto dizer, pelos 7 olhos e pela alegria, que tanto Deus quanto o povo vão entender o que é contentamento, o dia que a obra estiver feita. Não é muito simples o texto. Mas tem uma palavra de Ageu que diz assim: é Deus dizendo, encherei este templo, o templo pequenininho de Zorobabel, que era minúsculo, que fez todo mundo chorar quando viu. Não tinha um jardim grande na frente. Eu encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante que Zacarias insiste nessa expressão, Senhor dos Exércitos. Ele está usando um nome de guerra de Deus. Eu vou fazer isso, eu vou conquistar isso, Deus está dizendo. E a glória deste templo pequeno vai ser maior do que a da glória do templo antigo. Quando você lê e entende no antigo, antes, quanto a glória, o Shekinah de Deus encheu o templo de Salomão. E quando Deus aqui diz que o templo pequenininho vai ter mais glória do que o templo de Salomão. Neste lugar estabelecei a paz. Vai existir paz aqui, declara quem? O Senhor dos Exércitos. Eu vou brigar para que você tenha paz. Como que pode um templo menor ter mais glória? Essa semana o Lucas me perguntou, pai, ele descobriu essa pergunta que eu já tinha feito para mim mesmo muitos anos. Ele perguntou assim, pai, o que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Todo mundo já fez essa pergunta, né? Eu já. Mas é mais ou menos isso. Como é que você pergunta como que pode um lugar menor caber mais coisa do que um lugar bem maior? Esta é a grande questão dos profetas Ageu e Zacarias. A resposta está aqui neste verso, quando no capítulo 4, versículo 9, o anjo está falando com Zorobabel. E o anjo diz assim, Zorobabel, você vai lançar o fundamento e você vai terminar o templo. E quando isso acontecer, é para que todo mundo saiba que o Senhor dos Exércitos me enviou. É o que diz o versículo 9. Quem é me? É Jesus. Porque esse é o anjo do Senhor. Capítulo 1, versículo 12, você vê que o anjo do Senhor está falando com o Senhor. Os dois, anjo e Senhor, estão conversando. E não é apenas um anjo, mas esse é o anjo do Senhor. E aí ele está dizendo para Zacarias, Zacarias, quando tiver feito, todo mundo vai saber que Deus é que me enviou. Meus irmãos, a glória de Deus nunca esteve tão presente na terra, no dia que aquele menininho que nasceu em Belém, de 8 dias de vida, foi levado e sendo dedicado 500 anos depois disso. Aonde? No templo de Zorobabel. É neste templo pequenininho que Jesus foi dedicado aos 8º dia de vida. É neste templo pequenininho, e não no grande, majestoso templo de Salomão,
que Jesus ensinou durante os sábados no pátio do templo. É neste templo que Jesus pegou o chicote e expulsou todos os comerciantes. Foi nesse templo, é neste templo que Jesus aos 12 anos foi pego e sumiu do seu pai e da sua mãe e ficou ensinando os doutores da lei. É neste templo que a glória de Deus jamais brilhou como jamais havia brilhado em toda a história. Foi quando Jesus chegou neste templo. Esta é a verdade. Que como esse Deus tão incomensurável, grande, inacessivelmente grande, esse Deus eterno, este Deus se reduziu no corpo de um bebezinho. Toda a glória de Deus divina se reduziu num bebê, e toda a glória de Deus foi dedicada no templo de Zorobabel, neste aqui. É assim, meus irmãos, que eu entendo que Deus não se limita jamais ao espaço, mas ao nosso coração, o quanto nós cedemos a Ele. Israel estava destruído. Não havia mais Israel. Israel por 70 anos, Israel do norte acabou. Judá do sul, destruído, cativo, exilado, 70 anos. Quando eles voltam, eles precisam aprender a ser uma nação de novo. Eles tinham um governador, herdeiro de Davi. Eles tinham um sacerdote, um sumo sacerdote chamado Josué, que aliás o texto do capítulo 3 diz que ele estava sujo em trapos. Imagina. Você tem um governador que acabou de sair do exílio, não sabe nem onde é o caminho de casa. E você tem um sumo sacerdote que está vestido em trapos, sujo. E você tem uma nação andarilha no meio de um monte de escombros, no meio de um monte de ruínas, não sabia mais o que era ser uma nação. Quando eles se dedicaram na construção daquele templo, e passaram aqueles próximos anos, tirando pedra por pedra, pedra por pedra, pedra por pedra, anos a fio, tirando pedra por pedra, eles de novo se tornaram um povo suficiente para estar juntos, e 500 anos depois, preservados, para que deste povo nascesse o Messias. E eu sonho, meus irmãos, que a gente passe os anos, quantos tivermos adiante. É mais um mês? São mais 2 anos, mais 10, mais 20, quantos anos temos? Que a gente passe tirando as pedras, limpando aqui, limpando ali, ombro ali, abraço aqui, sorriso ali, lágrima ali, olho aqui, olho ali, música aqui, pregação ali, mas juntos, tirando, fazendo, e neste processo seremos um povo, uma igreja, e neste processo Cristo surgirá do nosso meio, e o mundo saberá da salvação do Senhor. Essa é a minha palavra para os irmãos, e o meu sonho para esta igreja. O meu desejo é que você sonhe comigo, e que você se alegre como este povo, e possa imaginar que um dia essa pedra vai ser colocada. Esse templo, essa igreja nunca será feita, até o dia final, quando nos reuniremos com Ele. Até lá, meus irmãos, nós temos que estar ombro a ombro nesse processo, pedra a pedra, submetidos ao Espírito do Senhor.